Olá, meu amigo internauta, é muito bom estar com você mais uma vez. Nós estamos hoje aqui para compartilhar a palavra de Deus. E como na semana passada foi dito, nós estaríamos apresentando hoje as bem-aventuranças do Apocalipse. Na semana passada, nós apresentamos a primeira bem-aventurança do Apocalipse. E hoje nós vamos apresentar a segunda bem-aventurança do Apocalipse. A palavra bem-aventurança significa feliz, makarios no grego. Mas antes de nós abrirmos a palavra de Deus, eu quero parabenizar o meu amigo Liverson, que se tornou papai, ele e a sua esposa Mari. Parabéns, que Deus abençoe vocês e que a graça de Deus esteja com vocês. O Liverson é este que prepara esta filmagem, que trabalha, que deixa esse vídeo maravilhoso. E eu agradeço a ele de coração. Nós vamos agora para a segunda bem-aventurança do Apocalipse. E onde está a segunda bem-aventurança do Apocalipse? Nós vamos abrir a palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 14, o versículo 13. E vamos ver o que está escrito nas Santas Escrituras. A palavra de Deus nos diz assim: bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor, diz as Santas Escrituras. Aqui nós temos a segunda bem-aventurança do Apocalipse. Para nós cristãos, a morte não é adeus. Para nós cristãos, a morte é um até logo. Não há desespero para aqueles que acreditam em Deus. Se Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, se Jesus Cristo entregou a sua vida na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia, nós também acreditamos que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão mediante o retorno do nosso Salvador. A morte não tem poder sobre a vida humana. Ela leva o ser humano, mas ela não é para a eternidade. A palavra de Deus nos diz que a morte tem um fim, porque Cristo entregou a sua vida na cruz do Calvário. Eu vou abrir a palavra de Deus neste momento em 1 Coríntios capítulo 15, o versículo 16 em diante, e veja o que diz as Santas Escrituras: porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados, e ainda mais os que dormirem em Cristo perecerão. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. O que a palavra de Deus está nos dizendo? O que as Santas Escrituras está nos retratando? A Bíblia está nos ensinando que em Cristo Jesus nós temos a vida eterna. Feliz é aquele que morre no Senhor. Feliz é aquele que descansa no Senhor, porque ele não permanecerá na sepultura. No dia em que Jesus aparecer nas nuvens dos céus, ele ressuscitará para o encontro com Jesus Cristo e para o encontro com seus familiares. A palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 15 nos ensina: se Cristo morreu e se Cristo ressuscitou, também nós cremos que os mortos ressuscitarão no último dia. Por isso que para nós a morte não é um adeus. A morte não tem poder sobre a vida humana. Para o cristão, a morte é um até logo. Se por acaso tem machucado em seu coração a saudade por alguém que se foi, não é o fim de todas as coisas. Acredite, creia piamente que no último dia, este que se foi se levantará para o encontro contigo e com o Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus determina isso. A palavra de Deus nos dá esta certeza. Pelágio, certa ocasião, ele disse que a pior morte é quando se perde a esperança. Então, querido, não perca a esperança. A esperança é a expectativa por aquilo que é bom. E Deus nos dá coisas boas. Deus nos dá a vitória. Querido, a palavra de Deus ainda nos diz em 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 54, nos diz a seguinte mensagem: e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O que a palavra de Deus está nos dizendo aqui? A palavra de Deus está desafiando a morte. Apareça agora, morte. Apareça se você tem coragem, porque Cristo matou a morte
e nos deu a vida eterna. Querido, creia no poder de Deus. Creia que Jesus Cristo há de ressuscitar aqueles que dormiram no Senhor. E nós estaremos com eles para sempre, através do poder do Altíssimo. Jesus ressuscitou e assim cremos que no último dia os mortos em Cristo ressuscitarão também. Querido, feliz é aquele que morreu no Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, que a graça de Deus esteja contigo e que a paz do Senhor se faça presente sobre a sua vida, é o nosso desejo e a nossa oração. Até a próxima, um grande abraço.